judicial, eu já falei para vocês aqui, eu falo sempre, né? Em média, paga-se no TRT3, eu vou falar do TRT3, mas os outros tribunais também não ficam muito distantes, porque eu já fiz uma pesquisa e vi que é mais ou menos isso também. Recebe-se por uma perícia normal, uma perícia sem grandes complexidades e nem muito simples, né? Uma perícia comum, em torno de R$ 1.500 por cálculo que a gente entrega, tá? Então, essa é a média dos honorários. Com perita judicial, gente, eu já recebi honorários de R$ 15.000, já recebi de 1.200, já recebi de 3.000, de 2.000. Isso, para o perito judicial, quem determina isso é o juiz, tá? Responsável pelo caso. E aí, o juiz ele vai determinar isso de acordo com a complexidade dos cálculos, né? De acordo com o trabalho que foi feito. Mas o valor médio de honorários é isso, em torno de R$ 1.500, tá? Por laudo. E aí, e como assistente técnico, quando se vai fazer um trabalho, né? O mercado diz o seguinte, gente, é claro que tudo depende da negociação, né? Depende de como você vai negociar com o seu cliente, mas em geral, né, o assistente técnico, ele recebe em torno de 20% a menos que o perito judicial, tá? Então, tem até uma tabela, né, de uma dessas instituições que falam de precificação de honorários, né, que trazem aí, se eu não me engano, é a Associação de Peritos do assistente técnico, seja uma das formas de precificar, uma das formas de calcular, é que seja em 80% dos valores do perito judicial, tá? Então, assim, tem essa queda aí. Então, se você for pensar em nível financeiro, né? Em nível financeiro, o que você vai receber mais? Né? De uma forma geral, a perícia judicial, ela paga mais. De uma forma geral. Não é regra, tá, gente? Porque cada um, né, faz a sua negociação com o cliente. Mas, de uma forma geral, a perícia judicial, ela paga um pouco mais. Eu, por exemplo, sempre que eu vou fazer uma perícia de assistência técnica, eu penso muito isso. Como eu já falei para vocês, a minha carreira começou muito com perícia judicial e a assistência técnica, ela foi entrando depois. Foi entrando depois por procura mesmo dos advogados, porque eu não precisei ir atrás desses, né, dos advogados. Eles começaram a me procurar e aí eu comecei a atendê-los. E aí, sempre que eu vou fazer uma perícia judicial, eu penso assim, mas se eu estivesse uma assistência técnica, né, desculpa, eu penso assim, se eu estivesse atuando como perita judicial, quanto que eu ganharia aqui? R$ 1.500. Então, eu faço lá 80% de 1.500 e faço mais ou menos, e precifico o meu trabalho nessa base. Claro que tem outros critérios que a gente precisa levar em consideração, né, gente? Mas de uma forma melhor, de uma forma simples, seria assim.